De 21 a 28, a APAE estará realizando o encontro da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla, né? Hoje está acontecendo nessa tarde uma grande palestra que o primeiro tema foi a questão da sexualidade. O segundo tema vai ser a relação das pessoas com os deficientes, né? O encontro vai de 21 a 28, que vai encerrar com uma grande galinhada da APAE. Pois é, estamos com uma programação muito boa. Hoje, né, acabamos de ter uma palestra com a Estela Brasil, maravilhosa, sobre sexualidade da pessoa com deficiência. E hoje ainda vamos ter, daqui a pouquinho, a Vicky Chaves também fazendo uma palestra. Na quarta-feira nós temos a tarde de cinema com pipoca na Câmara Municipal, a partir das 15 horas. Na quinta, dia 25, um piquenique ali em frente ao prédio da nova prefeitura, às 16 horas. No dia 26, uma passeata, a concentração em frente à Magazine Luiza, na Uene Cavalcante, às 16 horas. E no dia 27, a partir das 11 horas da manhã, estaremos entregando aquela famosa galinhada da APAE, que é um almoço beneficente. Todos podem comprar e ajudar o trabalho da APAE. Como é que você viu essa primeira palestra sobre sexualidade? Para mim é nova entre os deficientes, mas eu achei importante. Muito, muito importante. Porque a sexualidade, a vida sexual e reprodutiva é um direito da pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência, assegurado, inclusive pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E muitas vezes é um direito que a gente não está acostumado a trabalhar, a lidar com ele e cria um desconforto. A sexualidade, de uma forma geral, já é um tabu na sociedade. Para a pessoa com deficiência intelectual, ainda mais, né? Os hormônios dele funcionam da mesma forma que funcionam os nossos. O intelectual é que ele pode não ter condição de raciocinar, de aprender a matemática, de aprender problemas, de aprender a solução de algumas coisas, de buscar os próprios caminhos, ele pode ser orientado. Porém, sexualidade é a forma como a gente se relaciona no mundo. É normal. Quanto ao sexo, os desejos que ele tem vão ser normais igual o da gente. Ele tem vontade, ele quer se relacionar, mas o entorno dele diz que não. Porque não pode. Agora, porque não pode é porque a gente tem dificuldade de educar essas pessoas e da gente se educar também e saber que eles têm direitos e que eles são pessoas dentro dos hormônios sexuais, dentro do sexo, eles são pessoas normais. Como é que a família tem que iniciar esse diálogo com a juventude? A família, ela começa sempre a negar as coisas, né? Então não se fala. Fala, por exemplo, sexualidade como se fosse sexo. O sexo está incluído dentro da sexualidade. E falar com naturalidade, porque tem medo, porque a gente tem os bloqueios, preconceitos nossos que vêm de igreja, vêm, né, daquele temor de se falar sobre o corpo. Se a gente falasse sobre o corpo todo, sobre todas as coisas que nos acontecem como organismo, nós teríamos condição de falar sobre sexualidade, sobre sexo, sobre o amor, sobre os cuidados que precisa de ter, porque não pode ser livre. Nós precisamos, né, também da orientação. E isso não acontece, sabe? A gente fica calado. Uma família que convive com pessoas com deficiência, ele é muito estigmatizado, né? Uma família que sofre muito preconceito, que tem muitos estigmas em cima, né? Então, é muito difícil estar nessa família, conforme a sociedade exige por ela, né? Então, o que é pra gente falar aqui hoje? É sobre ter um cuidado com essa família, com essa pessoa, não estigmatizar, não ter preconceitos, ser uma pessoa empática, né? Se propor a ajudar. É muito importante ter uma rede de apoio, né, dentro dessa família, familiares, amigos, pessoas conhecidas, não só em casa, mas nas escolas, na unidade de saúde de referência. Então é muito importante esse apoio das pessoas com essas famílias. Muitas das vezes dentro da família tem preconceito. Sim, muito. Nesse caso, a gente tenta trabalhar muito conhecimento, né? Se a gente tem uma deficiência dentro da família, é importante a gente pesquisar sobre, saber mais sobre essa doença, sobre as limitações dessa pessoa, porque o conhecimento, ele liberta, né? Ele
melhora a nossa visão com o mundo, né? Então é muito importante a gente buscar informações para poder quebrar esses preconceitos, esses estigmas. É muito importante essa palestra porque ela fala sobre o universo da sexualidade das pessoas com deficiência, que não é somente as outras pessoas, né, sem deficiência que têm uma sexualidade. Então é muito importante a presença, né, de todas as famílias, todos os alunos da PAI. E a Estela, ela deu uma palestra que foi muito esclarecedora, foi muito enriquecedor esse conteúdo, muito importante o conteúdo abordado nesse primeiro dia, né, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Esse tema é novo, né, dentro da PAI, entre os deficientes, né, e os alunos buscam essa informação? Sim, eles buscam. E a gente, como uma equipe multiprofissional, a gente sempre tem que estar orientando eles, né, os usuários e as famílias com relação à sexualidade. Então, sim, é um tema que não é novo, mas ele é um tema tabu e às vezes as famílias não querem, né, conversar sobre isso. E é muito importante que a gente quebre esses tabus. Essa fase é muito curiosidade, né? E eles são muito inteligentes. Eles perguntam a mudança do corpo, o que é camisinha. E essa palestra é muito importante para tirar muitas dúvidas nossas, porque às vezes nós temos dificuldade de ensinar para eles. Porque como eles têm a capacidade de aprender as coisas muito rápido, eu mesmo me vejo em situações justas, porque eu sou pai e mãe. Principalmente essa parte mais masculina de tirar as dúvidas para a criança, né? Ele chegou comigo uma situação: mãe, o que é camisinha? Eu fiquei com a cabeça, não sabia nem como responder. Mas antes disso ele me surpreendeu, porque ele já sabia a resposta. A gente tenta, o máximo, ensinar eles o que é sexualidade. Então você achou que ele tem um colega que conversa esses assuntos? E também hoje em dia, né, a tecnologia ensina muito, porque como eles vivem muito em celulares, aí é onde a gente fica bagunçada a mente, entendeu? Mas tem sim, às vezes eles veem os coleguinhas falando algumas coisas, eles perguntam muito, e é onde a gente fica um pouco bagunçada para responder essas perguntas para eles. Então você arranjou forma para falar, você não omitiu a informação? Não menti, nem mentiu, porque eles vê, né, se a gente realmente está mentindo, porque eles vê a reação da gente. Nesse momento eu falei para ele que é para prevenir doença, onde eles vão ter ainda esse momento de relação sexual com outra pessoa, quando ele estiver numa fase já de adulto, né?